Setembro de 2022, hoje 9h29, pelo horário oficial de Brasília, um pouquinho mais tarde, apurando as informações importantes que a gente tem para trazer para vocês nesta manhã de hoje. Lembrando que esta é a nossa abertura de mercado com as principais e mais relevantes notícias do agronegócio, política e economia, tudo para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil e também te levar ali o andamento dos preços das bolsas internacionais e aqui no Brasil já funcionando. Vamos falar também sobre o dólar hoje, sobre o petróleo, vamos falar sobre as definições ali para a economia chinesa ou as conclusões depois de, olha, me faltou até a voz, depois de uma reunião ali das autoridades, dos órgãos de planejamento, vamos entender quais foram as conclusões, né? Porque isso vai ser o mais importante, entender como a China vai querer sair desse imbróglio que se enfiou por conta da pandemia. A pandemia ainda lá está acontecendo na teimosia de ser controlada. A gente vai falar sobre isso também. Então, temos muitas informações para dividir com vocês e a gente vai lembrando você que as linhas de comunicação já estão abertas. A Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, então está ali monitorando tudo que vocês mandem, inclusive os seus comentários, mandem dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, mandem tudo aquilo que vocês quiserem saber, sobre o que vocês precisarem saber, que a gente está aqui para isso, está aqui para te trazer essas respostas, e estamos ao vivo ali, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, em todos esses canais, linhas de comunicação aberta, estamos ao vivo também pelo nosso noticiasagricolas.com.br, certo? E aí vamos juntos, portanto, lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e vamos, portanto, começar com a nossa rodada de preços. Hoje é um dia negativo para praticamente todas as commodities, tá? Mais uma vez, né? Uma semana bem difícil de compreender, uma semana que vai chegando ao fim depois de mercados, né, bem lateralizados. Então a gente teve ali uma semana bem de oscilações bem limitadas. Por mais que elas pudessem se mostrar mais intensas, as altas eram compensadas por baixas, as baixas por altas, e foi assim que a gente registrou esta semana. Bolsa de Chicago, 14 dólares e 68 centavos para a soja no contrato de janeiro, 0,3% de queda. O milho, 6 dólares e 52, caindo 0,1%. O trigo já sobe, tem alta de 0,3% para 7 dólares e 58 centos por bushel. Nós temos também os futuros do óleo e os futuros do farelo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão esses dois mercados. O farelo subindo um tiquinho de nada, 0,2% para 453 dólares e 70 centos por tonelada curta, semana agitada para o farelo, mas também para o óleo, que cai agora 1% para 62 centos mais 37 por libra-peso, Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, café volta a recuar, 1% de queda, 1 dólar e 70 mais 13 por libra-peso, mas perceba que, apesar da queda, temos ainda 1 dólar e 70. Foi uma semana agitada para o café também, bastante volátil. O açúcar, 19 centos mais 89, caindo 0,5%. O algodão tem 0,6% de queda para valer 80 centos mais 51 por libra-peso. No mercado do petróleo, o WTI caindo 2,5% hoje, 74 dólares e 23 centos por barril. No Brent, a perda é de 2,08%, caindo também forte, acabou de intensificar a alta, 2,4% de queda para 79 dólares e 30 centos por barril. O petróleo, portanto, no Brent, volta a perder o patamar dos 80 dólares. Então, temos aí essa condição. Gás natural, 5,8% de queda, ouro subindo 0,3%, prata queda de 1,2%, cobre queda de 0,07%. Perceba que parece ser mais um dia de um pouco mais de aversão ao risco, ouro subindo e o dólar index estável, 0,04% de queda, uma pequena baixa, dólar index com 104.165 pontos. E aí que a gente observa é que os índices acionários todos também estão em campo negativo. Então temos ali um dia também, um dia mais azedinho, igual ontem, né? Tínhamos um dia mais azedo para os mercados, me parece que hoje estamos numa situação semelhante. Então vamos olhando para isso, vamos entendendo os motivos e saber por que
desse azedume, né, por mais um dia. O que nos diz Eduardo Vanin no seu resumo do macro cenário mais fundamentos? Bolsas continuam mergulhando, dólar subindo, passou a cair, petróleo caindo e ouro caindo, passou a subir. Apostas em taxa terminal de juros nos Estados Unidos acima de 5% voltam a crescer, foi um destaque que o Vanin deu bastante essa semana. O próprio Federal Reserve vê taxa acima de 5% ao final de 23. Novos estímulos na China são aguardados, falam que a Rússia está ficando sem mísseis. Será possível, né? Os Estados Unidos devem mandar mais ajuda à Ucrânia, muita chuva para a região centro-norte do Brasil, poucas chuvas até o final do ano para o Rio Grande do Sul, Paraguai e toda a Argentina. A gente vai falar sobre isso. Antes da gente trazer essas notícias sobre o clima na Argentina, vamos falar um pouquinho da Bolsa de Dalian. A Bolsa de Dalian teve uma semana negativa para as commodities agrícolas e também para o suíno, né? Então, a gente teve ali essas situações e veja só o que diz Eduardo Vanin. Novamente, os destaques são as margens de esmagamento e o derretimento do preço do suíno. A margem dos suinocultores caiu muito. A relação de troca milho-suíno caiu de mais de 8 em novembro para menos de 6 essa semana. Ou seja, hoje 1 quilo de suíno vivo compra menos de 6 quilos de milho. Estávamos com mais de 8. Então, mais ajustado o custo de produção, ou mais intenso, mais caro, o custo de produção do suinocultor chinês. Abaixo de 5, a luz vermelha acende para muitos suinocultores. As margens de esmagamento na China pioraram muito. A queda do farelo também foi forte. No dia 10 de novembro, o farelo bateu recorde no mercado spot. Essa semana, o farelo vai fechar com queda de 17% em relação ao pico, tá? A soja importada não acompanhou essa queda, pelo contrário. A CBOT, Bolsa de Chicago, subiu e os bases, ou seja, os prêmios no custo e frete China, se mantiveram mais ou menos estáveis. As vendas de farelo em dezembro, segundo o levantamento da Agriinvest na China, começaram bem, mas com o relax Covid, parece que tudo parou, né? Parece que está fazendo um caminho inverso. Os estoques de farelo, óleos e de soja em grão nos portos encerraram esta semana com mais uma alta. Essa semana a China comprou bem. Falam em mais ou menos 25 barcos novamente. A cobertura do primeiro trimestre das indústrias chinesas está chegando a 75%. Por que isso está acontecendo também? Porque há um ano, quando a gente observava essa movimentação, ou o que aconteceu ali nos últimos meses, a China estava, abre aspas, demorando, fecha aspas, para fazer as suas compras de soja. E isso deixou por um tempo, né, as indústrias sem matéria-prima suficiente para suprir ali a demanda por farelo, que fez com que os preços então alcançassem esse recorde em 10 de novembro. O esmagamento diminuiu, as vendas de farelo estavam muito aquecidas, nós registramos isso aqui no Bom Dia Agronegócio, e aí foi essa a situação que tivemos. Portanto, temos essa China mais segura, mais cautelosa, garantindo que essas compras acontecessem, né, de forma mais agressiva para estar bem abastecida no começo de 2023. Até porque promoveu esse relaxamento às medidas de contenção à Covid-19. Só que, em contrapartida, o que nós temos? Uma população tão assustada com a austeridade e a severidade das medidas, nós vimos a polícia arrastando as pessoas para as quarentenas, né, para os abrigos anti-Covid e tudo mais, né? Elas não podiam nem passar a quarentena em casa, e isso tudo deixou a população completamente temerosa, com razão, né? E agora as pessoas estão escolhendo ficar em casa. Não estão indo para shoppings, para cinemas e tudo mais. Qual é o foco do mercado agora quando o assunto é demanda e China? É o feriado do Ano Novo Lunar, que é aquele feriado que promove uma gigantesca migração de pessoas, né? Pessoas viajando dentro da China para se reunir com as suas famílias, para fazer grandes jantares, grandes almoços, né? E ter essa socialização. Este é um feriado importantíssimo para a economia chinesa, para o setor de viagens, para o setor de alimentação, mas como ficarão, né, estes dias de feriado? É uma semana de feriado, 10 dias, né? Então a gente está falando de um mercado que está muito atento a isso, porque
Pode ser uma volta da normalidade, uma grande migração de pessoas, as pessoas comendo mais, fazendo os banquetes ali, né? A carne suína é muito consumida nesse feriado. Aí a gente vai falar de óleos vegetais também, enfim. Ou as pessoas ainda vão continuar no comportamento quando ainda nós tínhamos a tolerância zero ao Covid-19. Esse é um ponto de bastante atenção para o mercado nesse momento, quando o assunto é mercado chinês e demanda chinesa por soja e por produtos todos de uma forma geral. Vamos ter isso no radar, vamos manter isso no nosso radar. Vai ser muito importante. Com essa semana que foi negativa na bolsa de Dalian, nós temos para o farelo de soja 2,5% de baixa acumulada na semana, óleo de soja caindo 3,2%, 4,6% no óleo de palma, milho caindo 0,2%, suíno vivo 11,5% de queda, esta é a quarta semana de baixa, e o minério de ferro saltando 1,9%, sexta semana de alta, tá? Margem da soja, margem a partir da soja importada, margem de esmagamento, menos 31 dólares por tonelada, tá? Na semana passada era menos 35 dólares. E a relação do suíno também diminuiu, né? Trouxemos esse detalhe ali pela análise do Eduardo Vanin, e a gente vê esse quadro. Antes da gente começar a destrinchar os demais mercados, vamos trazer também essa questão um pouco mais aprofundada sobre a Covid. Volto a dizer, isso é muito importante, tá? Porque isso vai nos ajudar muito a entender como se comportará a demanda a partir deste quadro, certo? Análise de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que inclusive estará ao vivo conosco hoje às 15 horas, horário de Brasília, para fecharmos o mercado da soja, tá? Aqui, ó, ao vivo, vou deixar aqui a indicação para vocês no Instagram, tá? Ao vivo, às 15 horas, bota um alarme aí no seu celular, tá? Eduardo Vanin, da Agriinvest. Aliás, se você não segue ainda esse perfil, tô deixando para você também aqui já nos comentários, tá? @Agriinvest. Vale a pena você seguir este perfil ali. Tem insights de quem vive o mercado, né? Que é o que eu sempre falo. E baixe também o aplicativo Agriinvest Go. Ali tem muito conteúdo bacana para você monitorar, para você acompanhar, tá? Já já eu chego aqui nos nossos comentários. Vão mandando as suas perguntas, mandem as suas dúvidas, seus questionamentos. Eu tô aqui falando, noticiando, mas vou já já chegar nos comentários para começar a respondê-los, tá certo? Vamos juntos. Eu quero trazer essa perspectiva da China, né? Ó, na China, a semana termina mal. A rápida mudança do Relax Covid está sobrecarregando o frágil sistema de saúde da China. Não podemos esquecer que aquele percentual de leitos de UTI por 100 mil pessoas na China, ele é muito menor em relação aos outros países mais desenvolvidos, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, e isso assusta muito o mercado, né? Não demorou muito e os repórteres estão indo aonde tudo acontece, nas casas de crematório. Muitos relatos de mais demanda do que a capacidade diária lá na China. Vídeos circulando de pessoas sendo atendidas nas calçadas das clínicas de gripe, uma espécie de postinho do SUS, estão circulando também. Tudo isso aqui é análise do Eduardo Vanin, tá, pessoal? O órgão de saúde está fazendo o que pode, está turbinando a velocidade da vacinação. E se lembram, né, que a gente falou sobre isso, a taxa de vacinação por lá era um pouco mais baixa. Já foram aplicadas mais de 3,4 bilhões de doses. O que está ruim pode ficar pior. O grande alerta é para o feriado lunar. A partir de 22 de janeiro, milhões de pessoas viajarão para suas cidades de origem ou levando ou trazendo Covid. E é no interior que os idosos estão. O sistema de saúde na China está comprando a toque de caixa ventiladores e cilindros de oxigênio para os hospitais do interior. Muitas cidades suspenderam as férias das equipes médicas até março, tá? Então, essa questão do Covid na China é ponto central de monitoramento. Mas, Carlinha, a demanda, compraram mais de 25 barcos. Sim, senhores, precisam estar alimentados. Precisam estar bem alimentados, né? Essa semana, ontem, as vendas semanais para exportação
de soja dos Estados Unidos, divulgadas pelo USDA, do Departamento de Agricultura norte-americano, mostraram vendas acima das expectativas do mercado para a semana encerrada no dia 8 de dezembro, né? Sempre uma semana anterior. O que pôde se observar? Números acima do esperado, 2,9 milhões de toneladas, um pouquinho mais. Desse volume, a maior parte foi para destino China. A outra grande parte foi para destinos não revelados ou não identificados, também especulado pelo mercado por ser China. Então, a China vem fazendo as suas compras, mais de 25 barcos adquiridos nesta semana, tá? Então, é olhar para essas questões, porque são questões importantes para o mercado, não só para o mercado de soja, mas para o mercado de commodities de uma forma geral. A China é a maior importadora global de commodities, a gente não pode perder isso de vista, certo? Ótimo, vamos então fazer o seguinte, vamos trazer os demais assuntos, vamos começar falando sobre a questão climática. Por quê? Porque enquanto a China está demandando soja, milho, a gente vai ter que saber da onde vem essa soja e esse milho. Da Argentina vai ficar mais difícil. Por quê? Porque as previsões da consultoria Earth Daily Agro apontam que a Argentina deverá ficar sob severa seca por todo o primeiro trimestre de 2023 também, além dos problemas que já sofre agora. Então, essa entrevista foi feita ontem pela Virginia Alves e nós temos aí previsões de seca para o primeiro trimestre do ano que vem, todinho, e a consultoria Earth Daily Agro já estima perdas bastante expressivas para a safra de grãos dos argentinos. A Earth Daily Agro fala em 12 milhões de perdas para o milho até este momento e de pelo menos 5 milhões de toneladas na soja, tá? Então a gente está falando de toda a zona núcleo argentina sofrendo com esta seca. A gente está falando de seca muito severa, zero chuva, temperaturas muito, muito elevadas, ainda refletindo a força do Laninha, né? Ainda é uma questão de reflexo do Laninha. Então, isso tudo vai deixando essa condição, né, do clima cada vez mais complicada. Isso vai atrasando ainda mais o plantio. O plantio de milho está atrasado, não pode ser concluído. O plantio de soja está praticamente parado. Então, há preocupações muito sérias, há preocupações muito agressivas com tudo o que está acontecendo na Argentina. Mas, quando a gente olha para isso, a gente precisa se lembrar que enquanto a gente tem perdas na Argentina muito, muito fortes, e se a gente tiver aí pelo menos 5 milhões de toneladas, isso é mais 10% da safra, né? Então, é realmente um momento de perdas consideráveis. No entanto, a gente precisa lembrar, aí agora a gente vai, trouxemos esse cenário climático para a Argentina, né? Vamos falar um pouquinho sobre a soja. O que acontece? A gente tem visto o mercado muito lateralizado essa semana. E o que a gente pode observar? Que a gente ainda tem esse quadro de necessidade de novas notícias para que os preços possam ter uma definição mais clara. Ontem, em entrevista ao Notícias Agrícolas, o consultor em agronegócios, Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, pontuou o seguinte: o mercado vai ficar indefinido até que a safra sul-americana esteja indefinida. Enquanto a gente tiver essa movimentação, né, de desenvolvimento da safra aqui na América do Sul, Argentina e Brasil principalmente, Paraguai também está no foco, mas principalmente Brasil e Argentina agora, a gente vai ter essa indefinição e essa lateralização do mercado. E a gente vai ter que acompanhar, não tem outro caminho, vamos ter que monitorar. Então, o mercado da soja, vou pedir até para o Mateuzinho colocar aqui na tela para a gente essa chamadinha, para a gente continuar trazendo esses detalhes, eles serão determinantes para que a gente entenda a formação dos preços. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é para preços que, apesar desta lateralização, nós temos ainda patamares importantes sendo mantidos. Os 14,70 não se perderam, apesar das baixas que se registraram nesta semana, porque são baixas que, quando eu cheguei aqui, estava ali 7,5, 8 pontos. Depois foi para 2 e pouquinho, depois meio ponto, e agora está caindo um pouco mais de 4 pontos nos principais contratos. Então vejam que o mercado caminha de forma realmente lateral, né? Sem grandes baixas ou sem grandes altas. Se registra
altas fortes ou baixas agressivas, um movimento vai compensando o outro. Temos perdas na Argentina, mas aqui no Brasil, apesar de termos problemas também, e os mais graves ainda estão concentrados ali no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também sofre bastante. Nós temos problemas pontuais em outras áreas do país, como sudeste de Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, partes do Goiás, partes de São Paulo, mas o grave está ali no Rio Grande do Sul, inclusive contabilizando o contexto geral da soja, da produção brasileira de soja, a gente tem esse quadro, né? E a gente, apesar disso, devemos ter uma safra ainda robusta, uma safra ali de mais de 150 milhões ou pelo menos 150 milhões de toneladas, por enquanto, o que temos até agora, tá? Porque a gente tem, de fato, problemas muito, muito graves, situações de lavouras muito ruins, necessidade de replantio, mas a gente também tem áreas onde a soja está muito boa, né? Como diz o João Batista, um alface, né? De tão frondoso que é o pé. Carlinha, nem sempre. É verdade, eu sei disso, né? Que nem sempre esse visual quer dizer potencial produtivo, completamente de acordo com vocês. Mas é importante a gente dizer que há áreas muito boas, fora que temos um aumento de área na ordem de 4% e uma média de produtividade, de rendimento dessa soja estimada para ser maior também do que a do ano passado. Então, isso tudo, no resultado final, o balanço ainda é de uma safra maior do que a 21-22, que teve históricas perdas. A gente não tem um cenário semelhante ao que víamos, pelo menos por enquanto, e vamos permitir que nada aconteça de pior com a nossa safra. Mas a gente tem, né, uma safra melhor do que a do ano passado. E nesse caminho para registrar esse recorde e esse caminho para alcançar pelo menos os 150 milhões de toneladas. Então, este é o quadro de oferta da soja. Falamos da demanda destrinchando ali a China, falamos da oferta que está se definindo aqui na América do Sul. A safra menor dos americanos, né, que vai se confirmando ali perto de 117 milhões de toneladas, já foi absorvida, o mercado já sabe que é esse o volume, os estoques também são conhecidos, perto de 6 milhões de toneladas, e vamos tocando em frente. Então agora é foco na América do Sul. A Argentina preocupa muito, Brasil preocupa, mas não de forma generalizada. Este é o quadro. Para o produtor brasileiro, a que mais tem que se ter atenção? Claro, a movimentação cambial, o dólar e todo o seu comportamento volátil. Hoje, o dólar vale R$ 5,32, uma pequena alta de 0,06%. Deverão ainda ser... O que eu falei? Eu ia dizer o seguinte, ó, deverão ser dias ainda muito voláteis para o dólar. Não deu tempo, R$ 5,31, queda de 0,08%. Vejam, né? Volatilidade total, senhoras e senhores. Aí a gente tem essa situação, né? Temos também a questão dos prêmios, né? Com essa movimentação em Chicago, os prêmios testaram algumas altas ou testaram alguma manutenção de patamares importantes e a gente foi vendo essa movimentação, essa situação. Então, isso está na conta, mas a gente vai ter que também ir buscando o entendimento disso, tanto do restante da safra 21-22, quanto nos negócios para a safra nova. O que o Enio também nos relatou ontem, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, que nós temos um momento onde a nossa comercialização ainda é lenta, os negócios são limitados, né? A gente não tem grande volume de negócios, mas que as oportunidades estão aí na mesa para o produtor, tá? As oportunidades estão na mesa para o produtor brasileiro. Isso é muito importante. Você quer especular? Tudo bem, mas trave o seu papel. Faça o mercado de opções, ou trave seu prêmio, ou trave seu dólar. Dá para fazer tudo isso. As consultorias estão aí para te ajudar nesse sentido. Então, é isso, é por aí que as coisas vão caminhar, né? É por aí que as coisas vão caminhar. Então, é olhar para as oportunidades, é olhar para os cenários que o mercado te desenha, fazer seus cálculos, entender se esse é seu momento. Esse é o momento, lucro a gente põe no bolso, tá?
Então, redução da sua exposição ao risco. Eu sei que ainda é muito inseguro avançar com os negócios, mas a gente tem essa condição e a gente tem que olhar. Maria Maristela, falam tanto do milho e da soja e o arroz. Vamos trazer informações do arroz para você. Pode deixar, a gente chega lá. Ainda nessa edição, tá? Vamos trazer. Então, temos esse quadro, tá? Prêmios, dólar, negociações ainda lentas e oportunidades aparecendo para o produtor brasileiro. Faça seus cálculos, veja que momento é esse para você, se é a hora de participar. Fechado? É mais ou menos por aí, mercado da soja. Sugiro que você, inclusive, recupere a entrevista do Enio. Vou deixar os comentários para vocês, o caminho para vocês aqui no Instagram, ó. Vídeos, menu vídeos, né? Lá no noticias.com.br, tá? Menu vídeos, soja, vai procurar por Enio Fernandes. Muito boa a entrevista do Enio de ontem, tá? Então, dá uma checada nessa entrevista. Checa também a entrevista da Virgínia com o pessoal da Earth Daily Agro sobre o clima na Argentina e deixa o alarme preparado para as 15 horas hoje para acompanhar Eduardo Vanin ao vivo para fechar o mercado da soja, para a gente fechar esta semana. Falamos da soja, vamos virar nossa chave para o milho, porque os preços do milho estão recuando hoje na B3, né? O mercado estava em queda, pelo menos até agora, vamos ver se continua, né? Vamos dar uma checadinha aqui na B3. O que eu falei? A volatilidade é uma coisa louca, né? Então, ó, janeiro subindo 0,08%, R$ 87,96 por saca. Março, R$ 91,55, alta de 0,1%. Maio, R$ 91,02 e uma pequena alta de 0,05%. E nós temos também o contrato julho estável com R$ 88,40, tá? Estável, zeradinho, zeradinho agora. No Brasil, como é que estão os negócios? Ainda caminhando com alguma lentidão, né? Sem muitas movimentações. Os negócios internamente estão acontecendo da mão para a boca, as indústrias estão caminhando para a sua fase para sua fase de manutenção, de paralisação, né? Aquele momento de fazer realmente uma limpa e começar de novo o ano que vem. Então, esse momento para a exportação, estamos muito demandados, devemos encerrar 2022 com mais de 40 milhões de toneladas exportadas. Já temos, as estimativas apontam algo entre 42 e 44 milhões de toneladas. Nós já embarcamos mais de 40,8 milhões, de acordo com os números da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Então, o milho brasileiro muito demandado esse ano. Nós temos Ucrânia praticamente fora do jogo, nós temos a competitividade ali, Brasil e Estados Unidos, se mantendo. Ontem, as vendas americanas para exportação de milho também vieram acima das expectativas do mercado. Então, a gente está nesse quadro, né? A gente está nessa situação e a gente vê que realmente o mercado do milho tem dado boas oportunidades ao produtor brasileiro, principalmente quando ele olha ali para o mercado externo. Claro que essa movimentação ela vai ajudar também, né, naturalmente, na composição dos preços aqui no interior do país, normal, e vai ajudar realmente. Então, vamos de olho, assim como na soja, o mercado também exige de milho, exige esse monitoramento diário, essas oportunidades que vão se colocando, a mesma orientação, a mesma dica da Carla Mendes, que é a mesma dica do João Batista Olive, do Vlamir Brandalize, né, que todos os dias, ambos ali batendo nessa tecla no tempo e dinheiro, todos os dias a partir de meio-dia e meia, é o seguinte: faça hedge, faça mercado de opções, trave seus preços, seus papéis, deixe a sua safra livre para você. Mercado subiu, vai participar da alta, caiu, tá livre da baixa, vai garantir aquele preço, vai pagar só o prêmio, sucesso. Então, olhar para as oportunidades que o mercado está oferecendo. Não são poucas, tá? Não são poucas. Volto a dizer, milho brasileiro muito, muito demandado. Estou até tentando aqui buscar a análise do... abriu. Não estava abrindo, mas conseguimos abrir. Ó, palavras de Vlamir Brandalize. O mercado do milho segue mostrando negócios com o grão atual para entrega e embarques em janeiro e fevereiro, também com fechamentos isolados para embarque em março.
com níveis que variam de R$ 89 a R$ 92 por saca, seguindo comprando para o começo do ano, sendo que pouco anda para o spot, porque o setor aponta que já não há oferta de fretes para a semana que vem, perto do Natal que está chegando, e a maior parte dos caminhoneiros voltando para suas casas neste período. Assim, as ofertas de transporte de frete ficam mais escassas e os negócios perdem ritmo para o movimento mais curto. Mas as notícias boas da semana são os negócios com a safra nova, que andaram bem. Para agosto, que negociou ali perto de R$ 86,50 a R$ 87,00 para setembro, e R$ 88 para outubro, movimentando grandes volumes nestes meses de entrega, já sendo milho da safrinha que vai ser plantada depois da soja. E aí a notícia é tão positiva para o milho que a ureia nesta semana rompeu para baixo o patamar dos $500 por tonelada, sabe? Tava $500, veio para pouquinho menos, menores preços do ano, sucesso. E aí perceba a sua relação de troca como está favorável, tá? Vá fazer esse cálculo, porque vai ser realmente bastante importante de acompanhar, tá? Então, olhar para essa situação, certo? Vamos acompanhando, vamos monitorando. Esteja ao lado do seu profissional de confiança. O Vlamir é um exemplo disso, o Vlamir Brandalize, né, que ele é um consultor de mercado para te trazer toda essa perspectiva e te ajudar nessa tomada de decisão. O importante é você tomar a decisão, não perder como diz o próprio Vlamir, esses cavalinhos encilhados que vão passando aí na tua porta. Não deixou, não deixar de ganhar R$ 2 por saca, não quer dizer perder, tá? Perder é diferente, né? Então, faça seus cálculos, lucro no bolso, certo? Vamos para os nossos comentários. Danilo Padovani, bom dia, meu amigo lá de Sacramento, Minas Gerais. O Fábio Brandão, sextou, Carlinha, o agro não para. Para cima, é por aí, viu, Fábio? O agro não para. O Mozart mandando bom dia para a gente também. V. Moreira, bom dia, Carlinha. Alô, Ivan Suros. Ei, Ivan, mas também, né? Sutrovski, de Balsas, no Maranhão. Eu ia falar, de algum jeito eu ia falar. Como está o andamento da sua lavoura? Chovendo bem na região? É isso mesmo que a gente quer saber. Por aí as chuvas vão bem, não vão, Ivan? Até onde eu sei, está chovendo legal no centro-norte do Brasil. Eu espero que essas chuvas estejam chegando adequadamente ao Maranhão e permitindo que você esteja tendo um bom plantio da safra 2022-23, viu? Vamos ver aqui pelo Instagram. Aquela gestão do Fundo Rural, ADI 4395, será definida ainda hoje? Vamos acompanhar, tá, Paulo? Me parece que vamos arrastar um pouquinho mais, vamos entender, tá? O Rafael Gonzaga nos mandando bom dia, meu amigo Márcio Fagundes lá de Curitibana, Santa Catarina também, Dona Eliana, o Davi Santos, todos nos mandando bom dia. O Davi perguntando se os juros dos bancos também vão cair. Como assim também vão cair? Davi, me fala um pouco mais sobre o que você quer saber, por favor. E a Maria Maristela pediu informações para nós sobre o mercado do arroz. Eu vou buscar aqui a última informação do CPEA para a gente trazer essas informações, né? E a gente vai trazer o mercado do arroz. A gente está com boas notícias, né? Nesses últimos dias, porque as nossas exportações ultrapassaram 1,8 milhão de toneladas, viu, Maristela, no acumulado do ano. Isso é muito importante. A gente está com menos de 3%, a gente já deve estar com quase a produção concluída, a semeadura, né, o plantio concluído do arroz no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor aqui no Brasil. O estado de São Paulo está indicando um aumento de 21,6% na produção de arroz aqui no seu estado, aqui no estado paulista. Então a gente tem ali, boas notícias surgindo nesta semana. O mercado, e isso também é importante, a Federarroz, né, está estimando ali, que é a Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz, estimando uma queda de 10% na produtividade na área de arroz. Vamos reformular. A Federarroz
está estimando uma queda de 10% na área de arroz, que pode ser compensada pela melhor produtividade, mantendo aí pelo menos parte da produção garantida, né? Então nós temos esse quadro, caso isso venha se confirmando e a gente tenha de fato uma oferta mais contida, a gente pode ter preços que vão sentir ali diferente, né? Podem ter preços encontrando ali um espaço para crescer. Então o mercado de arroz ele tem estado num bom momento, né? A gente viu isso acontecer, os preços subirem, inclusive nos últimos dias. Hoje, inclusive, sugiro que você acompanhe o João Batista Olive e o Vlamir Brandalize, porque toda sexta-feira ele fala também sobre arroz e feijão, além de soja e milho. Então, toda sexta tem arroz e feijão. E a gente vê o mercado, né, tentando olhar ali para essas altas, mercado aproveitando. A gente está no momento de plantio, então temos que entender como fica efetivamente essa área. E este é o mercado do arroz, né? Vamos ver ali umas referências de preços para a gente entender que momento é esse. Ontem, o indicador CPEA fechou com alta de 0,1% para R$ 90,23. O arroz média deral no atacado, R$ 117,57 por saca de 50 quilos, agulhinha em casca. No mercado físico, a gente tem algumas praças aqui. Capivari do Sul, R$ 100 por saca. Pelotas, Rio Grande do Sul, 96. A média do Rio Grande do Sul, 92,50. Sorriso, Mato Grosso, R$ 110. E no oeste da Bahia, a gente já está falando de um preço um pouco mais baixo, R$ 75. E na Bahia é saca de 60 quilos, tá? Então a gente tem essa condição. Para o agulhinha irrigado, a última atualização. Alegrete, R$ 88. Dom Pedrito, 85. Uruguaiana, 91. Santa Catarina, preços de R$ 85 a R$ 86 por saca. Maristela, esses preços, essas cotações estão sendo constantemente atualizadas para você aqui no noticiasagricolas.com.br, tá? Aí o caminho é esse aqui, ó, menu, cotações, arroz, tá? Tem preços ali diariamente, certo? E todas essas notícias que eu trouxe, elas estão também ali no nosso menu, notícias, grãos, tá? Então ali tem informações diariamente sobre o mercado de arroz e o mercado dos demais grãos também, tá bom? Bom, falamos então de soja, falamos de milho, falamos de clima na América do Sul. Vamos agora falar sobre o café. Os preços do Arábica voltam a recuar na Bolsa de Nova York. Hoje é um dia de queda para o Arábica. Vamos primeiro abrir as cotações, depois abrir o mercado ou trazer a abertura de mercado aqui já levantada pela Virgínia Alves, nossa especialista em café aqui no Notícias Agrícolas. Março, $1,71 mais 40 por libra peso, 0,2% de baixa. As perdas nos contratos mais alongados são um pouquinho mais intensas. Maio, $1,70 mais 95, 0,4% de queda. No julho, $1,70 mais 15, caindo 0,9%. No setembro, 1% de baixa para $1,69 mais 40. Bom, o que a gente pode observar no mercado do café? Ainda uma dificuldade de definição, ainda uma força dos fundamentos que trava uma queda de braço com o financeiro. A gente não vê um reflexo dos fundamentos ainda sobre os preços. Temos esta dificuldade de recuperação consistente das cotações, né? E o que a gente pode perceber é que este último pregão da semana é mais um pregão de desvalorização. Olha só o que nos diz Virgínia Alves. O café tem ajustes nos preços depois de avançar no último pregão diante da preocupação com o excesso de chuvas no Parque Cafeiro do Brasil nos próximos dias, de acordo com a análise internacional do portal Barchat, que tem ali uma série de analistas e consultores trazendo informações o tempo todo. O produtor brasileiro mantém sua cautela e deve voltar a negociar com mais frequência apenas em 2023. Então a gente tem falado muito sobre essa reticência do cafeicultor brasileiro em avançar com os negócios, também puder, né? Uma série de incertezas ali rondam a safra 23, fora toda essa preocupação com os preços, né? São patamares que voltam
a indicadores importantes, como é o caso ali de $1,70, mas a gente está falando de preços que já vieram a testar mais de $2, $2,20. Esse ano foi um ano de montanha-russa para o mercado do café e assim deve seguir para 2023, é a projeção dos especialistas. Então, é fazer cálculos e saber quais serão as suas janelas de oportunidade de negociação e deve realmente ganhar um pouco mais de ritmo esses negócios a partir de 23 novamente. Então, o mercado do café ainda inspirando muita cautela e muitos cuidados. Atenção, tá? Mercado brasileiro, como é que fechou ontem, né? Nós temos, deixa eu abrir aqui as cotações do café. Vamos abrir aqui juntos. Pessoal, tudo que eu falo aqui para vocês está no Notícias, tá? Café, por exemplo, vamos buscar aqui as cotações do Arábica, mercado físico, tipo 6, bebida dura, por exemplo. Tá no Notícias. Menu, cotações, café, tá? Guaxupé, R$ 1.055, ontem teve alta de 2,3%. Poços de Caldas, R$ 1.040 por saca, tivemos alta de 1%. Machado, em Minas Gerais, teve alta de 2% para 1.030. Varginha, alta de 1% para 1.060. Campos Gerais, 2,5% de alta para 1.030. Franca, São Paulo, 3,8% de alta para R$ 1.100. Então, os preços ontem tiveram bons ganhos, né? Cereja Descascado subiu mais de 2%. E Guaxupé, R$ 1.144. Varginha, R$ 1.150. Campos Gerais, R$ 1.090. Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo, R$ 1.100 por saca, tá? Conilon, como é que tá o Conilon também? Subindo aqui no Brasil, bem demandado pela indústria brasileira, tipo 78, R$ 665, 1,2% de alta. Essas são cotações ali que vão variar entre o Centro de Comércio Café de Vitória, Coabriel e a BCSP, tá? E aí a gente está falando do Conilon tipo 7, R$ 680, ontem alta de 0,7%. O tipo 8, R$ 670 por saca, alta de 0,8%, tá? Na Bolsa de Londres, vamos ver como é que tá. Conilon está operando com estabilidade na manhã desta sexta-feira, certo? Informações do mercado do café. Vamos dar uma olhadinha também no mercado do petróleo. Os preços hoje cedem e tiveram também uma semana agitada. O ano foi muito agitado para o mercado do petróleo, há uma preocupação com a demanda, há uma preocupação com a oferta, há preocupações com o cenário econômico global. Nós tivemos um vazamento essa semana de um oleoduto lá no Kansas, né, que também puxou os preços. Então, o que a gente percebe? Que a gente tem essa volatilidade que também deverá ser mantida para o mercado do petróleo. Segundo as últimas análises, o que nós temos visto aqui dessas baixas de hoje, acompanhando uma firmeza do dólar e também as altas nas taxas de juros pelos americanos, o que vai levar os investidores para para outros ativos e deixar as commodities, né? Mais do que isso, tem aqui essa análise do Edward Moya, Senior Market analista sênior da OANDA, falando a Reuters Internacional. Os preços do petróleo recuam diante dos riscos de uma recessão global e desses riscos alimentando uma nova onda de alta nas taxas de juros pelos bancos centrais no mundo todo. O recente rally dos preços estava ali de olho também nessa condição de uma possível melhora da demanda, mas foi ali arrefecido por essa aversão ao risco que também se intensificou nos últimos dias. Então, o mercado do petróleo também nessa volatilidade gritante, bastante forte. Hoje é dia de baixa para os preços. O mercado no Brent e no WTI operam no vermelho. Agora, o barril do WTI, $74,38 por barril, 2,3% de queda. No Brent, $79,39, com baixa de 2,2%. Temos uma perda também no gás natural, de 7,4%, que ajuda a intensificar, fora a questão toda da guerra,
né, e do teto que está tentando ser imposto ali para o petróleo russo, e a Rússia está no coração dessa discussão, né, do mercado petrolífero. Isso é importante da gente monitorar. Não temos no front uma possibilidade de arrefecimento do conflito, inclusive o conflito está escalando. Se especulava um cessar-fogo perto do feriado do Ano Novo. O Kremlin e Kiev, né, tanto Moscou quanto Kiev, já deram sinalizações de que não haverá esse cessar-fogo. E mais do que isso, um general ucraniano falou que só haverá um cessar-fogo quando não houver mais nenhum russo em terras ucranianas querendo garantir aquele território. Foi bem claro o general ucraniano. Então a gente está olhando para isso, né? Inclusive, essa informação do petróleo, essa notícia da Reuters, já está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. E tem mais uma informação importante. Petroleiras globais disputam leilão de áreas do pré-sal sob novo formato. Mais do que isso, quero dar uma notícia para vocês que chegou também na manhã de hoje. Após redução nas refinarias, preço da gasolina recua 0,13% nas bombas de abastecimento do país, segundo aponta a consultoria Ticket Log. A informação também já está disponível para você aqui no nosso noticiasagricolas.com.br. Olha só, o Alexandre, Rony de São João do Triunfo, no Paraná conosco. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Agro, bom dia, Carla. Hoje cheguei no fim do programa, mas já voltei no início para acompanhar as novas do Agro. Obrigada, Mário. Como fica a soja 23? Me pergunta o William Costa. Pois é, William, a gente tem aí um mercado de soja que tende a ter essa manutenção dos preços em Chicago em patamares adequados, uma piora, um agravamento das condições do clima, que já são muito ruins na Argentina, poderia levar os preços a voltarem a flertar ali com os $15, algo que já aconteceu nas últimas semanas, mas é importante também olhar para a China, para a formação dos preços no Brasil. Redobre suas atenções para o câmbio e para os prêmios. Hoje vou ver se eu consigo fazer um apanhadão aqui do mercado brasileiro e dessas oportunidades que o produtor brasileiro tem tido, viu, William? É importante dizer, para negociar soja 23, que são importantes de serem capturadas. Como? Vai depender da tua gestão, né? Se é hedge, se é mercado de opções, se é barter para 23, 24, eu não sei, mas é importante olhar para as oportunidades que estão colocadas na mesa, tá? São realmente boas oportunidades. O Fábio Moro também com a gente, como sempre, ótimas colocações. Obrigada, Fábio. E acho que assim te respondo, né? Bom, vamos falar um pouquinho de política. Eu tenho tentado evitar, né, os assuntos, mas é muito difícil. Não tem como a gente não falar sobre isso. Mas a votação da PEC da transição, aquela PEC fura-teto, você sabe qual é, né? Dos 168 bi, 145, não importa, vai furar o teto de gastos, acabar com uma das âncoras da nossa economia. Ela foi marcada, teve a sua votação marcada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para a próxima terça-feira, dia. Que dia é terça-feira? 21? 20. 20. Tá? Então, terça-feira tem votação da PEC, provavelmente, segundo foi marcado e agendado pelo presidente Arthur Lira. Ele também afirmou que o ano legislativo deve ser encerrado na quarta, dia 21, com a aprovação do orçamento de 2023. Será? Mas que o Congresso vai entrar em recesso, isso é líquido e certo. Então, olha só. Após mais uma semana de impasse, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, anunciou que a PEC da transição, que fura o teto de gastos em 145 bilhões de reais por 2 anos para o cumprimento de promessas da campanha de Lula, deve ser votada na próxima terça. Lira também pediu ao presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, que antecipe a sessão do Congresso Nacional para esta sexta, para que a Câmara possa votar a proposta na próxima semana. O político lembrou ainda que na segunda haverá a diplomação dos deputados eleitos, o que esvaziará o parlamento. Segundo Lira, o texto segue em debate entre os líderes. Lá na Câmara dos Deputados, abre aspas para o presidente da casa. Estamos terminando e ultimando as conversações, diferente do que tem sido noticiado.
sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez, mas acomodando votos. Então, não estão barganhando, estão acomodando votos, tá certo? Porque este é o novo Brasil, é o Brasil que a gente tem que escolher as palavras para não ferir ali, né, os nossos líderes no Congresso Nacional. Então, ó, perceba, sem nenhum tipo de barganha, porque essa presidência nunca fez, mas acomodando votos para que se tenha o quórum necessário para enfrentar as votações principais e os destaques que possam vir do plenário desta casa. O que ele quis dizer, né? Que está tendo barganha, em outras palavras. Mas aí fica a cargo da tua interpretação, né? Porque não preciso eu interpretar para vocês o que acontece em Brasília, né? Vocês acompanham o noticiário muito além aqui do Bom Dia Agronegócio para tomar suas decisões e tirarem as suas próprias conclusões, dada a tão seleta como é esta audiência, né? Coisa excelente. Aliás, quero mais uma vez agradecer pela interatividade, pelas perguntas, pelas colocações. É sempre muito, muito bom ter essa participação de vocês. A Shirley Cardoso está dizendo, ó, Carla, manda um bom dia para nós aqui em Imbé de Minas, estamos ligados. Um abraço, um beijo enorme para vocês de Imbé de Minas. Obrigada pela audiência, obrigada pelo prestígio da audiência. Nossa nossa gratidão a vocês todos de Imbé. E a Andresa está falando com a gente de Machado, né? Minas Gerais também. Um beijo, pessoal de Machado. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? Entre os comentários, acho que respondi todo mundo. William, não precisa agradecer aqui. O objetivo é esse, sempre te trazer informações para que as suas decisões possam ser cada vez mais assertivas, né? Bom, falamos então sobre a votação da PEC, falando sobre o real, pessoal, e o dólar, né? Nós temos aqui, então, um dólar hoje de R$ 5,30, aprofundou um pouquinho a baixa, 0,4% de queda. Eu quero trazer aqui um spoiler da nossa programação de final de ano, porque nós temos aí essa movimentação do dólar que deverá continuar muito volátil para 2023, segundo a consultora econômica Zeina Latif. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistá-la aqui no Notícias Agrícolas, numa entrevista completa que vai ao ar nas últimas 2 semanas de dezembro. Aí a gente vai trazer para vocês a grade completinha. O que é importante? A gente lembrá-los que a gente está num momento de transição e, como diz o professor Paulo Moura, o candidato do TSE, né, foi diplomado pelo TSE, inclusive no último dia 12, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tem promovido, como explicou a Zeina, uma comunicação ruidosa com o gabinete de transição, principalmente sobre a economia. As declarações de que né, não há importância no teto de gastos, não há importância no superávit primário, por que se fala tanto sobre isso nesse país e tudo mais, são declarações que preocupam sim o mercado, e essa volatilidade ela não é boa para o setor produtivo. E eu não me refiro só ao setor produtivo agropecuário, ao setor produtivo de uma forma geral. E isso tudo deixa o ambiente mais inseguro e, portanto, a desvalorização da nossa moeda é uma consequência disso, claro, refletindo também outros pontos, outros fatores do cenário externo, naturalmente. É a moeda americana frente à brasileira. Então, nós temos previsto para 2023 um ano de dólar alto, segundo a Zeina, tá? É um dos pontos que a gente tratou com ela nessa entrevista que vai ao ar no final de dezembro. Isso é bem importante de você ter aí no teu radar. Porque, embora isso seja positivo para você exportar, é negativo para você formar seus custos de produção. Isso é mais um alerta para que todas as operações sejam casadas, bem estruturadas. Por isso eu te digo, tenha ao seu lado um profissional de confiança para estruturar estas decisões, tá? O dólar deve seguir muito volátil e nessa situação de alta, tá? Então é muito importante de você acompanhar. Hoje nós temos essa movimentação. O Ibovespa, segundo a gente tem a primeira análise, né, dessa condição de abertura de mercado financeiro aqui no Brasil. Ibovespa hesita na abertura com exterior negativo, falei para vocês, né, que era um dia mais azedo para os mercados, e adiamento na PEC da transição. Então, o gabinete de transição, nesta comunicação ruidosa, deixa o mercado inseguro, isso não é bom, e isso é um termômetro da economia de uma forma geral.
O teto de gastos, superávit, por que se fala tanto sobre isso? Porque, senhores, este é o termômetro. Uma pergunta que eu fiz para a Zena foi o seguinte: nós temos realmente uma reação do mercado que faz sentido a essas declarações, ou foi, como colocou Luiz Inácio Lula da Silva, né? Uma reação exagerada, emocionada do mercado. Zena disse: o mercado reagiu com razão às declarações de Lula e de sua equipe econômica, tá? Então, atenção, hein? Atenção. Mais do que isso, ter atenção também às notícias que vêm de fora, com essa recente aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, né, pelo Federal Reserve, acabou a série de reuniões deles desse ano, mas o que pode acontecer em 2023, né? Como é que tá a comunicação? Precisamos olhar aqui no Brasil quem irá assumir o Banco Central, precisamos entender como será a gestão de Aloysio Mercadante no BNDES, se for semelhante ao que vimos nos demais governos do PT, a gente já sabe o que vai acontecer, pode ser um problema grande, e a gente já tem problemas que precisam ser colocados na conta que vão impactar efetivamente ali no dólar. Mais do que isso, vão impactar na inflação, vão impactar na geração de empregos, nos investimentos externos. É uma situação toda que precisa ser considerada. Aí tem uma outra notícia importante para a gente ir amarrando essas questões políticas e econômicas. E olha só, possibilidade de crédito presumido no setor rural é retomada com derrubada de veto. Eu falei, está cada vez mais justo para o agronegócio, né? Em votação nesta quinta-feira, dia 15, o Congresso Nacional derrubou um veto à parte da Lei 14.421, que facilita a captação de recursos para o setor rural. Os parlamentares retomaram uma regra especial para que empresas que não conseguirem utilizar o crédito presumido na Lei 10.925 de 2004, que reduz alíquotas de COFINS e PIS/PASEP incidentes na importação e comercialização de fertilizantes defensivos até o final de cada trimestre calendário possam efetuar a compensação com débitos próprios ou solicitar o ressarcimento em espécie. Senadores e deputados mantiveram outros vetos à lei, que é resultado da MP 1104 de 22, aprovada em junho por deputados e senadores. Um dos vetos impede o uso de cédulas de produto rural, ou as CPRs, para lastrear quaisquer instrumentos de securitização do agronegócio. Venceu o argumento de que o uso do governo, de que o uso indiscriminado das CPRs contraria o interesse público ao ampliar o escopo de direitos creditórios passíveis de serem vinculados a títulos do agro. Outro inconveniente seria conferir um tratamento tributário diferenciado às letras de crédito do agronegócio, as LCAs, conforme estejam ou não vinculadas à CPR. Trocando em miúdos, o que é isso? É tributação. É mais custo, é mais dinheiro, é mais insegurança. Então, olho vivo, tá? O sinal de alerta tá no amarelo, né? Tá quase indo pro laranja, tá? O setor tá já sendo atacado. E sabe qual é o meu sentimento? Minha perspectiva pessoal, Carla Mendes, tá, pessoal? É quase que uma revanche, né? Um setor que apoiou tanto o atual governo, né? Quando a oposição, enfim, declarada ali pelo TSE vencedora, aí vem, agora vamos nos vingar, né, do que aconteceu nos últimos 4 anos. Lembrando que bons resultados foram entregues pelo agronegócio à economia do país, né, inclusive durante 4 anos, onde a metade deles foram ali marcados pela pandemia. E aí é que mostra, né, que os governos passam e o Estado fica. Não se esqueçam nunca dessa máxima, tá? O Estado é maior do que os governos. Não há intervenção do Estado, a sua permanência, a sua existência e essência. Isso não quer dizer que temos que ter um Estado inchado, intervindo em tudo e limitando o potencial deste país, que é gigantesco. E por assim tá excelente. Bom, para a gente fechar, só informações rápidas sobre a economia da China e algumas outras manchetes que também já acabam de subir para nós por aqui. Economia chinesa
precisará de esforços árduos para sustentar a recuperação, diz órgão de planejamento. Lá no começo do Bom Dia, falei que tivemos ali reuniões essa semana de autoridades chinesas para tratar da questão econômica, finalmente, e a economia da China deve acelerar, mas serão necessários esforços árduos para sustentar a recuperação do crescimento devido a um ambiente externo adverso e a perda da força econômica global, disse o principal órgão de planejamento chinês nesta sexta-feira. As declarações foram feitas após a divulgação de dados de atividade econômica piores do que o esperado para novembro. Embora a segunda maior economia do mundo deva se beneficiar do afrouxamento de restrições contra a Covid, anunciado na semana passada, a flexibilização abrupta das regras pode causar surtos maiores do vírus que podem afetar empresas e consumidores. Além da Covid, as autoridades também precisam conduzir a economia em meio a outros fatores negativos, principalmente a fraqueza prolongada do setor imobiliário e a moderação da demanda externa, abre aspas, para a Comissão de Desenvolvimento e Reforma Nacional. Com a implementação de medidas otimizadas de prevenção e controle da Covid, enquanto as políticas para estabilizar a economia gradualmente entram em vigor, espera-se que o crescimento econômico da China continue se acelerando. Dados que chegam direto da economia chinesa. Dados da economia chinesa, não, dados do governo chinês. Lembrem-se, tá? Tudo que vem da China vem com aquele véuzinho, né, em cima do Partido Comunista, e é isso. Bom, agora são 10 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou concluindo por aqui o nosso Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, agradecendo a sua companhia por mais essa semana, agradecendo muito o prestígio da sua audiência, a confiança no nosso trabalho, que é te entregar informação responsável e de qualidade, com comprometimento apurado. Obrigada mais uma vez. Segunda-feira estamos juntos aqui novamente no nosso Bom Dia Agronegócio. Boa sexta-feira, bons negócios e bom final de semana. Até mais!